Então vamos lá. Para mim, o que é igreja? Só para quem não pegou as mensagens anteriores, a gente está corrigindo formas de pensar. Ok? Corrigindo formas de pensar. O assunto, o principal é maturidade. Então, só voltando um pouquinho ali, o que aprendi sobre a igreja determina parte da minha maturidade. O que eu aprendi. Então, como na vida é normal que a gente aprenda coisas que às vezes precisam de correção, então, passando isso à luz da Bíblia, eu quero que você guarde isso no seu coração. Aquilo que vier como dúvida, eu prefiro que você vá à Bíblia e busque esclarecimento, porque a palavra do homem, a palavra do Daniel, pode ser só uma palavra de homem. Eu tenho um compromisso com a igreja de transmitir sempre aquilo que é bíblico, mas você tem a obrigação de conferir se é de fato bíblico, para nunca ser enganado por homens. Então, assim, fiquei na dúvida sobre isso. Vá para a Bíblia. Será que o pastor falou mesmo isso e é isso que eu entendi? Talvez você não tenha entendido. Se não entendeu direito, pergunte. Se você entendeu direito e você tem dúvida, vá para a Bíblia. Vá lá e busque, não um versículo, mas busque o entendimento panorâmico do que o Novo Testamento em especial fala sobre a igreja. E não estou falando de denominação. Estou falando de igreja batista, igreja assembleia, igreja presbiteriana, igreja adventista. Não estou falando de denominação. Estou falando de uma noiva. A noiva de Cristo. Estou falando de um povo escolhido de Deus. Então, pega nesse contexto, vá lá e confira. Então, um pensamento que absorvemos ao longo do tempo está aqui. Para mim, igreja é um prédio para cultos, é um lugar para receber bênçãos, reunião de crentes. Crentes é todo que crê, viu? Então, assim, nem sempre aquele que está aqui é crente em Deus, mas é uma reunião de pessoas que têm fé. Às vezes uma fé totalmente, às vezes é uma fé até fé na pessoa de Deus, às vezes é uma fé em si, às vezes é uma fé até no indivíduo que comanda a igreja. Você sabe que tem algumas igrejas que têm comandantes, não é? Tem alguns líderes, tem alguns donos. Infelizmente, e eu quero que você também guarde no seu coração, que tem um último slide que eu vou colocar aqui, que ele machuca. E quando você chegar lá, você não pensa assim, bom, o pastor mostrou o slide, mas ele hoje falou contra a igreja. Não, não estou falando contra a igreja. Eu temo falar contra a igreja verdadeira. Eu não tenho qualquer dificuldade de falar de homens que prostituem a igreja de Cristo. Homens, pessoas que usam da igreja para seus benefícios, para sua projeção, para seu enriquecimento, para suas manifestações paranoicas. Contra os homens eu não tenho problema nenhum, eu sou autoridade para falar deles, com eles ou sobre eles. Agora, sobre a igreja, na sua essência, naquilo que ela é como corpo de Cristo, tendo ele como cabeça, eu tenho maior consideração, respeito, temor. Por quê? Porque nós estamos, e eu estou falando contra uma instituição espiritual. Instituição espiritual por quê? Porque ela estava, está e sempre estará na mesa de Deus. A Bíblia diz que a igreja, como corpo de Cristo, ela é também a noiva de Cristo. Muitas vezes a gente ganha uma ideia errada, achando que todos os que estão juntos, debaixo de uma denominação, são crentes. Não, não são. Não são. Às vezes uma pessoa está sentada aqui e ela é crente no homem. No homem. No líder. Naquele que traz carisma.
E esse carisma cativa. E a pessoa fica com seu coração fixado no homem. Um dia ela se decepciona e ela vira as costas e diz assim: mais uma decepção na minha vida, dentro da igreja. Qual igreja? Na igreja que você criou, não na igreja de Jesus, não na igreja que Ele é o cabeça. Então, se nós estamos falando de maturidade, e eu estou convidando vocês para rever a sua ideia sobre igreja, aqui está uma delas. Então, uma reunião de crentes nem sempre significa que todos que estão numa reunião de crentes são crentes em Jesus, creem em Jesus. Infelizmente. Tá? Assim como você fala assim, olha, existe um pessoal ali que eles se reúnem e eles têm umas crenças muito estranhas. E você diz, que crença? É uma crença muito estranha. Eles têm uns rituais, nem sempre. Nem sempre todos que estão ali creem em tudo aquilo que estão praticando. Entenderam? Nem sempre. Então, não se generaliza. Então, alguns podem entender a igreja como um lugar onde, eu já passei isso aqui domingo passado, tá? Onde eu posso barganhar com Deus, onde eu posso negociar com Deus, onde eu posso entregar aquilo que para mim é sacrificial, para que Ele entregue para mim aquilo que é suave. É um lugar onde eu deposito o meu fardo, meu peso, e recebo dele um leve. É um lugar onde eu pago um pouquinho de um terreno lá no céu. Uma casa lá no céu. É um lugar onde eu digo para Deus, eu dou e o Senhor não me dê aquilo que às vezes eu escuto que o Senhor é capaz de pesar a mão. Então não pesa a mão sobre mim, não pesa, Senhor, a mão sobre mim, porque eu sou dizimista. Se você aprendeu isso, se você pensa assim, você está tão enganado, mas tão enganado, mas tão enganado, que você ofende a santidade de Deus. Até porque, para Deus, o dinheiro, Ele enxerga o dinheiro do mesmo jeito que Ele enxerga você. Ele enxerga o dinheiro do mesmo jeito que Ele enxerga o reino dEle. O dinheiro está para Deus da mesma forma que as almas. Porque isso não tem nada a ver com valor. Deus não precisa de dinheiro. Deus, Ele é dono do dinheiro. Então Ele é dono da sua alma. Ele é dono do seu ar. Ele é dono da sua vida. E quando Ele olha para você e olha para os seus bens, nós fazemos a história da gaveta aqui, né? Nós separamos a gaveta. Deus está dizendo assim, a gaveta é minha, assim como você é meu. Então tudo é de Deus. É difícil às vezes a gente concordar com isso, porque mais ou menos assim, os meus filhos são meus. Esses bens são meus. E eu sou de Deus. Então você é de Deus? Sou. E os seus bens são meus. E os seus filhos são meus. E você de quem é? Eu sou de Deus. Olha a incoerência. Se você é de Deus e você diz, os bens são meus, os filhos são meus, então tudo que são bens que lhe pertencem, automaticamente, quem é? De Deus. E na prática? Não é bem assim. Então, a mania que a gente tem de fazer separação das coisas, e algumas delas a gente libera e outras não. Então, assim, dízimo a igreja não é um lugar onde você faz troca de dízimo por favor de Deus. Quem faz isso, ou quem tentou fazer isso, foi o diabo. E você não é filho do diabo, é? Então, se estava pensando assim, descarta.
Mas pastor, e o dízimo na Bíblia? Outra hora a gente vai falar sobre isso, que é uma das coisas mais belas que Deus quer ensinar para nós. E não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o amor a bens. Ok? É um local onde eu me encontro com Deus. Isso é um pensamento normal, porém, ele não é bem assim, porque não é o único lugar que você se encontra com Deus. Aqui você se encontra com os filhos dele. Concordam? Deus está aqui, nessa manhã. Aí eu perguntei outro dia, ele dormiu aqui? Quando vocês chegaram, o pessoal do louvor que chegou antes, tinha um colchãozinho aqui, ele estava no altar. Aí quando ele escutou o barulho, vazou? Não? Onde é que ele está agora? Vindo para cá, na medida que vocês estavam cantando, e foi cantando legal, tal, ele foi chegando, e aí ele gostou da música, daí teve a repetição no final, venha nos abençoar, abençoa a nossa união, daí ele entrou para abençoar a união. E daí ele estava indo embora, vocês começaram a cantar um salmo para ele, daí ele voltou, olhou, disse assim, beleza, mas eu tenho que ir na outra igreja, estão me chamando. Percebe isso? Deus é onipresente, Ele está em todo o tempo, em todo lugar. Ele é onipotente, não tem problema com poder. E Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, inclusive as mais profundas do nosso coração. Então, onde é que você encontra Deus? Em Jerusalém, em Curitiba, em Samaria, em Nova York, na Malásia? Onde é que você encontra Deus? No Rio Grande do Sul, na dor, no Nordeste, na seca? Onde é que você encontra Deus? No hospital, na festa, no funeral, no berçário, no espaço, no fundo do mar. Onde é que você encontra Deus? Se não me engano, está escrito na Bíblia assim, que o salmista diz assim, se eu me escondo nas profundezas do mar, tu lá estás. Se eu faço a minha morada em lugares profundos da terra, tu lá estás também. Se eu vou no mais profundo do céu, o Senhor lá está também. Então, onde é que eu encontro Deus? Na igreja, pastor. Eu estou indo à igreja porque eu quero me encontrar com Deus. Você não vai se encontrar com Deus aqui. Você encontra com Deus onde você quiser, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer desejo do seu coração por Deus. Agora, o que acontece? Quando isso funciona para vários, quando isso acontece com vários, esses vários se juntam e dizem assim, eu me encontrei com Deus, eu me encontro com Deus, eu tenho amizade com Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu sinto Ele como Pai. Então, todos nós aqui, hoje de manhã, deveríamos dizer assim, nós temos um Pai, eu sinto a presença do Pai, eu me comunico com o Pai, eu vivo uma experiência com o Pai. E todos podem falar a mesma coisa, porque o Pai é um. Então, a igreja é para isso. Se algum dia você chegar aqui e não tiver essa sequência de cântico, oração, um aviso, um sermão, não se assuste. E eu gosto, de vez em quando, de inventar. Então, qualquer dia desse, você vem todo espiritual, né? Aquela mania de separar o que é espiritual do não espiritual, e você diz, eu estou precisando tanto ir à igreja hoje. E você chega aqui e não vai ter o culto tradicional. O que você vai pensar? O pastor não preparou nada, por isso que ele está inventando. O pessoal esqueceu que hoje era domingo. Aí eles estão dando migué aí. Não, a gente não esquece nada. A gente se prepara. Agora, se você chegar aqui um dia, tiver um círculo de cadeiras, tiver uma mesa aqui com os biscoitos, o café, se tiver uma reunião totalmente fora do padrão que você está acostumado, entenda, isso aqui é um lugar de encontro dos filhos. E quando os filhos se encontram, ao natural, a gente cultua. Por isso não se assiste culto.
Ah, não se assiste culto. Você presta culto junto com os adoradores que a gente acabou de cantar. E todos são adoradores. Ah, eu estou aprendendo. Ótimo, todo mundo um dia começa aprendendo. Porque o adorador é aquele que Deus criou e colocou dentro dele o desejo de adorar. Então, quando se encontra dois adoradores, o que vai sair? Gente, vamos pegar os homens aqui. Quando homens se encontram, qual é o papo dos homens? Vai lá, Tiago. O que homem fala? A gente já sabe das mulheres, porque a gente escuta de longe. Mas o que os homens falam? Fala de trabalho. O que os homens falam, Zé? De futebol, pescaria. O que os homens falam, Júnior? De carro. Tinha que ser, né? O que os homens falam, Gerson? De música? Música nada. Tudo isso faz parte da vida, é a nossa vida. Mas aí vem uma coisa que a gente pode fazer uma correção. Se estamos juntos, vamos pegar o Acampa Dentro, que a gente fez aqui há semanas atrás, que foi um tempo longo, um tempo mais propício. Olha, a gente pode falar de todas essas coisas, mas a gente precisa falar do Pai. Não é? Aliás, não é precisa falar, mas a gente acaba falando. Por quê? Porque temos um Pai. E esse Pai, ele é fora do comum. Ele é fora do comum. E ele não é como o meu pai humano. Eu não posso pegar e dizer assim, ele é parecido com o meu pai aqui na terra. Não, não é. O meu pai aqui na terra era para ser como ele, mas nem eu, nem meu pai, nenhum dos nossos pais aqui consegue chegar perto disso. Aliás, não consegue nem pensar nessa possibilidade de ser cópia do pai. Mas a gente precisa aprender a colocar o assunto do pai na mesa. Estão entendendo? Nas nossas reuniões, homens, nós precisamos aprender a colocar o assunto do pai na mesa. Podemos falar sobre futebol, falar sobre carro, falar sobre política, falar sobre violão, sobre comida, né? A gente estava comendo outro dia e o pessoal falando sobre comida e ajudando a cozinhar. Aquela reunião dos homens aqui foi fantástica. Mas, ao natural, depois de um tempo, a gente precisa pôr na mesa o assunto do pai. As mulheres sabem disso também. Vão fazer o encontro de vocês, ou quando fazem o encontro de vocês, é assim que deve funcionar. Porque o que está enchendo o nosso coração, a gente vai... A nossa boca fala do quê? Do que está no coração. Então, só para vocês entenderem, é um lugar de encontro? É um lugar de encontro dos filhos de Deus, mas não é um lugar que você marca encontro com Deus. Há algumas músicas que a gente canta que tem essas ideias, assim, eu marquei o encontro, nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Hã? Canta aí. Gente, é linda a música, né? Estava indo tão bem, né? Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Quebrou tudo. Você marcou encontro com Deus? Até a criança dá risada disso. Eu marquei encontro com Deus? Tem esse negócio? Agenda. Seguinte, pega a agenda e marca um encontro com Deus aí. Não tem. Mas lá atrás, essa música foi muito cantada. E a música ela tem um poder de entrar em nossa mente e gravar algumas verdades. E aí passa-se o tempo e a gente diz assim, está na hora do encontro com Deus. Mulher, levanta logo, faz o café, porque nós vamos para o encontro com Deus. Não é, viu, gente? Barreiras da nossa mente precisam ser derrubadas. E essa é uma delas. É um lugar da religião dos meus pais. Isso aqui eu acredito que poucos aqui pensam assim. Mas é mais ou menos assim. Eu nasci, meus pais já eram convertidos. Então, eu sou o quê? Eu sou o quê?
Eu nasci na casa de crentes, meus pais já eram, vamos usar a palavra crente, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela ajuda aqui a entender. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes, então eu sou o quê? Quando eu nasci, meus pais eram batistas, então eu sou o quê? Quando eu nasci, já nasci crente. De certa forma, sim, como eu sempre digo, a criança, na medida que ela cresce, ela vai perdendo a fé que ela tem. Porque ela nasce potencialmente crente. Não há nenhuma dificuldade nela para receber Deus na vida dela. Você pode falar para a sua criança sobre Jesus, você pode falar sobre Deus, você pode usar a expressão que você quiser ali para falar da Trindade, você vai ensinando e ela vai aceitando perfeitamente, porque o coraçãozinho dela é de Deus, o reino dos céus é dela, e ela está perfeitamente integrada nessa fé. Até a hora em que a fé que envolve razão, a fé começa a ser questionada. E a maior tragédia, segure-se, a maior tragédia que pode acontecer, e é as que mais acontece na vida da criança, quando ela começa a perder a fé em Deus, ela começa a perder a fé por causa dos pais. Irmãos. Qualquer criança tem o pai, começa com o pai e a mãe, como a sua principal referência. Toda criança. A principal referência de Deus na vida dela são os pais. E depois os outros que estão ao redor dos pais. E depois os outros que estão ao redor dos outros que estão ao redor, até chegar à outra família, que é a família grande. E aí ela começa a questionar a fé que ela aprendeu com os pais. Estou falando daquele que já nasceu lá na família cristã, né? Ela começa a questionar a vida do que o papai, a vovó, o irmão mais velho, os primos. Ela começa a questionar essa vida de crente com aquilo que ela aprendeu. Entendeu? Então, assim, a religião dos meus pais, então, alguém diria assim, eu vejo a igreja como lugar, a religião dos meus pais. A igreja não é religião. E não é, e nem dos seus pais. Não, olha, eu não penso em mudar porque, imagina, é uma tradição da família. Ok, é uma tradição da família. Igreja não é tradição. Eu não vou mudar de religião porque, imagina, meus pais, sei lá onde eles estão agora, eles vão ficar escandalizados. Se morreram, nem estão vendo nada. O problema é seu que está preso à religião dos seus pais. Então, filho de pessoas que nasceram dentro da igreja, precisam de conversão, precisam reafirmar a sua fé em Cristo da mesma forma que todas as outras pessoas. Então, vamos entender assim. Você cresceu, olha aqui, pequenininho dentro da igreja, e está crescendo, aquilo que é a sua fé, ela começa a ganhar questionamentos. É normal, pessoal. Aí você vai para as Escrituras, e você vai buscar alicerce para a sua fé. Então, se há um ministério na igreja que a gente deveria estar assim, coçando a cabeça, preocupado, são com os pequenos. Se há um assunto que a gente podia ter um outro dia na semana aqui, é para tratar de família. Tratar de família. E o que é dentro da família, pastor? Casamento? Casamento é um deles. Mas como é que vocês estão transferindo conceitos de Deus para os seus filhos? Porque a primeira igreja que você tem é a sua casa.
A primeira missão de vida que você tem é a sua casa. É a sua casa. Ah, mas eu tenho um filho só. Ótimo, você tem uma igreja com 3 pessoas. Deus também. Deus, quando ele começou a igreja, tinha quantas pessoas? Quantas pessoas tinha na igreja dele? Quantas? Ele e mais um casal. E acredite se quiser, não durou quase nada, desandou tudo. Por quê? Porque apareceu um mentiroso lá. Ele apareceu e ele sabia onde é que ele tinha que tocar. Veja, era uma família. Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e o casal. E o infeliz chegou lá e ele diz assim, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. Mas onde que dá? Onde que eu vou colocar minhoca? Onde? Nos pensamentos. Ele chegou lá e fez uma pergunta com duplo sentido. E ele diz assim, pois é. O que ele falou mesmo? Ele falou assim, deixa eu contar um segredo. Se vocês quiserem, vocês podem experimentar comer do fruto, porque no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele está escondendo coisa de você. Aí a mulher pensa e diz assim, eu acho que o pastor da igreja aqui está escondendo coisa. Ele vem e faz culto com a gente todo dia. E esse culto é bom, porque ele chega e trata a gente como filho, ele pergunta e a gente conversa, a gente comunica, mas ele está escondendo coisa da gente. Como é que eu sei? Porque teve uma visita aqui outro dia, que falou que tem coisa que ele não fala para a gente, que ele não se revela para a gente, que ele não mostra. E ainda colocou um negócio aqui que é para a gente não fazer. Hoje, quando você ouve a expressão não faça, você já diz regra, lei. Nossa, eu quero quebrar essa lei. Não era o caso dos dois, porque eles não sabiam que era isso. Eles não tinham problema com leis, eles não tinham problema, até porque não existia lei no Éden. O que Deus disse para eles fazerem? Cuidem, administrem, é tudo de vocês. Então, havia liberdade plena, havia compreensão plena da vontade de Deus. Não havia qualquer dúvida. Essas coisas que nós temos hoje, não havia na vida do casal. Então, eles usufruíam de tudo que Deus deu para eles, até a hora em que o mentiroso chegou e diz assim, ele não chegou, gente, dando sabe, espetáculo, manifestando coisas extraordinárias. Essa coisa do diabo fazendo coisas extraordinárias, assim, isso é bobagem. Ele chegou como se ele fosse Deus também. Chegou suave, ele chegou, não dá para acreditar também que ele usou o corpo de uma serpente. Né? Então, tudo que você sabe sobre serpente, não é a serpente do Éden. Porque na hora que ele olhou para todos os animais, ele pensou, eu vou entrar numa girafa. E vou chegar e descer minha cabeçona, né, e falar com ela. Daí ele disse, não, mas girafa é feia. Eu vou chegar como uma anta. Não, pior ainda. Eu vou chegar como um pássaro, daquele que tem no Rio de Janeiro, né, bonito, asa azul, aquele que mostra no filme, né? Como é que é o nome do filme? Do desenho? Rio, Nossa, que nome. Aquele pássaro que vem, azul cintilante. Eu vou usar aquele pássaro e vou chegar, e vou pousar ali e vou falar com a mulher. Não, esse pássaro é feio. Eu vou usar o quê? Pensa no bicho que você quiser. Não, ele pensou assim, eu vou usar o mais
atraente do jardim. E quem era naqueles dias, o animal mais atraente do jardim? Acredite se quiser. A serpente. A serpente. Ele usa é sedução, né? Ele usa para seduzir, ele já vem encorpado na serpente. E ele vai lá e coloca a minhoquinha na cabeça dela e acabou com a igreja lá do Éden. Acabou. Não só com a igreja. Não só com a congregação que Deus tinha fundado. Vamos lá, para o próximo? É um lugar de depuração. Eu vou à igreja para me limpar. Eu vou limpar. Nossa, eu fiz tanta coisa errada, gente, essa semana. Aliás, faz 2 semanas que eu não vou à igreja. Deixa eu ir, porque eu estou precisando. Porque eu estou meio sujinho. Na verdade, eu li na Bíblia que tem uma pergunta assim: quem entrará no teu santuário? Né? Ou a pessoa que pensa assim, ele pega a Bíblia. A pergunta é: quem entrará no teu santuário? Está lá em Salmos e está em Mateus, se não me engano, no sermão de Jesus. A resposta é: quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então eu tenho que ir para a igreja. Deixa eu me limpar. E ainda tem aqueles que têm o dia especial de limpeza. Esse culto, posso faltar vários cultos. Não estou dizendo que aqui a igreja faça isso, tá, gente? Eu estou dizendo que isso é um pensamento que impede as pessoas de amadurecer. Ainda tem aquele culto que eu não posso perder, aquele culto que, sim, de todos é aquele que é o que a gente sai mais limpo ainda. Qual? O culto que tem a ceia. Não é? Ah, é. Então, quando você faz assim, você está dizendo: ah, então é mesmo. É assim que eu pensava antes. O culto da ceia é diferente. É um culto mais santo, é o culto mais espiritual, é o culto que tem bênção diferente no final, é o culto em que a gente come do corpo de Cristo, bebe do sangue de Cristo, é o culto onde, esse é o culto da limpeza, da depuração. É? É assim que você pensa? Se pensa assim, está preso numa gaiola mental e não vai amadurecer nunca. Tem que continuar. Um lugar onde eu assisto cultos. Lugar onde eu assisto culto. Eu vou lá assistir o culto. Ok, talvez dos males esse é o menor, porque se você vai assistir, você pode assistir como você assiste qualquer coisa. Estão entendendo? Quando você vai ao cinema assistir um filme, como é que você entra lá? Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Legal aí? Como é que é? Como é que foi a semana de vocês? Entram falando assim? Não? Como é que você entra no cinema? Shhh, shhh. Se você ligar o seu celular aqui, o de trás já cutuca, né? Porque todos estamos aqui para assistir passivamente. E você tem as reações possíveis diante daquele filme, e todos vão concordar. Se alguém der uma gargalhada maior, alguém vai rir da gargalhada. Se alguém chorar, alguém vai olhar do lado assim, está chorando por causa do filme. E quando termina, o que acontece? Todos saem iguaizinhos, um atrás do outro. Iguaizinhos. Porque todos foram ali para assistir. Essa era a proposta. Se você entrar em qualquer lugar para assistir um culto, você está fazendo exatamente o que você faria no teatro, no cinema, no campo de futebol. Talvez no campo de futebol seja mais espiritual, né? Que tem mais envolvimento. Pessoas podem ficar em pé, pode gritar, pode vibrar, tem aqueles que xingam. Mas estão assistindo. Os jogadores lá no campo estão suados, correndo, e aqui está tranquilo. Assistir é isso. Deus nos convida para assistir cultos? Ah, mas eu não conheço ninguém lá, pastor. Você não conhece, mas o Pai conhece eles e conhece você.
Entenderam? A família é a mesma. Talvez você pense que o lugar a igreja em si, ele é um espaço sagrado. Ah, limpa os pés aí, gente. Vocês estão entrando no lugar sagrado. Façam uma inclinação. Façam um sinal qualquer, porque isso aqui é um lugar sagrado. Onde que é o lugar sagrado? O lugar sagrado é onde Deus habita. Onde que Ele habita? Em mim. Então, onde eu coloco os meus pés, esse lugar é o quê? Sagrado. Isso não está na Bíblia? Tá. Eu acabei de mudar para o andar de baixo. Aquele andar de baixo aliás, aqui é um lugar hoje bem sagrado. Aqui em cima. Lá embaixo, mais ou menos, tem menos pessoas. Aí Jesus diria assim, ao contrário, os mais santos estão lá embaixo, que são as crianças. Então, o lugar sagrado não é o templo, o lugar sagrado é onde você está. Se fosse uma barraca, um lugar sagrado. Hoje de manhã, eu estava pensando, será que agora, eu pensei comigo, né? Será que agora o pessoal que está desalojado da enchente, eles estão celebrando? Eu acredito que tem vários cultos hoje de manhã naqueles lugares. Porque as pessoas estão ali, que são conhecedores de Deus e das verdades de Deus, e a quem Deus se revela, e Deus se revela bastante na dor. Provavelmente estão fazendo uma reunião agora assim, muito especial. Então, a igreja, eu vou à igreja porque lá é um lugar sagrado, lá eu sinto um friozinho, não. Se é friozinho, talvez tenha que abaixar lá o ar. Pastor, estou sentindo um calor, eu entrei na igreja, lugar sagrado, estava, olha, assim, comecei a suar, parecia que estava descendo fogo do céu. Se estava descendo fogo do céu, é juízo de Deus, porque na Bíblia, fogo do céu é juízo. Não é, pastor, lá em Pentecostes diz que desceu fogo do céu. Não diz isso. Tá? Vai conferir na Bíblia. É um lugar para acertar as contas e a vida com Deus. Então é tribunal. Deus é juiz e você vem aqui para acertar, pagar, como eu falei agora há pouco. É um lugar assim de arrumação, né? Se é um lugar de depuração, é um lugar de arrumação. Não. O pastor, sabe por que eu não frequento a igreja, pastor? Já ouvi isso várias vezes. Eu preciso acertar minha vida antes. Eu preciso acertar minha vida antes. Acertar a vida com Deus. Acertar a vida com Deus. Ando fazendo um monte de coisa errada. Quem falou isso para você? Provavelmente um pastor, provavelmente um pregador, provavelmente alguém na sua casa. Talvez alguém na sua casa diz assim, você tem coragem de ir na igreja fazendo essas coisas que você está fazendo? Você tem coragem de ir à igreja? Duas caras, seu hipócrita. Daí você entendeu assim, então eu tenho que um dia, para eu entrar, eu tenho que arrumar minha vida. Gente, isso não é verdade. A igreja não é um lugar para você acertar a vida com Deus. Você acerta a vida com Deus em qualquer lugar geográfico, em qualquer lugar emocional, em qualquer idade. Aí eu posso fazer uma observação aqui. A idade mais difícil para fazer isso é quanto mais envelhece. Porque racinha complicada é a raça dos velhos que endureceram seu coração com Deus. Então você acha que é adolescente, né? Adolescente coração duro, não, senhor. A chance de um adolescente se quebrantar diante de Deus é muito maior do que uma pessoa já idosa que ficou a vida toda alicerçado numa crença que prendeu ela numa gaiola. Principalmente se essa crença for de religião. Entenderam? Estou me fazendo entender? Então, não é um lugar para acertar a vida com Deus. A vida com Deus você acerta agora, se você quiser. Agora, nesse momento. Em pé, ajoelhado, falando. Se é verdadeiro, agora. Se não, você vai para casa e diz, hoje eu não almoço.
Hoje eu não almoço, eu vou entrar no meu quarto e eu vou acertar a minha vida com Deus e nunca mais eu vou ser o mesmo. Você acerta a vida com Deus e não espere. Tem gente que pensa assim, não, no último momento da minha vida eu acerto tudo e fecho a conta e Ele me perdoa, porque está escrito na Bíblia que tinha um homem do lado de Jesus lá na cruz. Tinha um do lado direito e do lado esquerdo. Na última hora, Jesus falou para ele, fique tranquilo que hoje você vai estar comigo. Então, na hora que tiver assim, para pifar tudo, igual o ladrão lá na cruz, eu acerto a minha vida com ele. Responda para mim, de qual dos dois ladrões que estavam lá, qual deles você vai ser? Porque assim como teve um que diz, ufa, ainda dá tempo, teve outro que diz, nem pensar. Nem pensar. Eu não sei se eu seria o ladrão que ainda dá graças, que ainda dá tempo, ou se o ladrão que diz assim, nem pensar. Morro, mas não mudo. Morro, mas não confesso. Morro, mas não admito. A Bíblia não diz a idade deles, mas é bem possível que aquele que resistiu era o mais velho. Então, quanto mais velho, pior fica. Dá tempo, gente. E aqui tem bastante jovens. É um lugar onde eu me sinto bem. É para sentir bem que você vem aqui? É para sentir bem que você vai à igreja? É para sentir bem que você não falta aos cultos? É para sentir bem? Se há um lugar que você não precisa sentir bem, não é obrigado a sentir bem, é esse lugar. Por que eu sei disso? Quantas vezes em reunião de família a gente não se sente bem? Família reunida. É para tudo ser perfeito, não é? Alguém vai almoçar na sua casa hoje? Sim, pastor, vai fulano, ciclano, beltrano, vai até os parentes vão aparecer por lá. Legal. Então vão ter o quê? Umas 12 pessoas, 15 pessoas lá? Legal. Nossa, é uma reunião de família fantástica. Tudo vai ser perfeito? Não. É possível que você se sinta mal em algum instante, em algum momento. Ou por isso ou por aquilo. Então, nem sempre, ou aquele se sentir bem, é possível. Às vezes Deus está trabalhando na vida de uma pessoa e ela está mal. E aí você diz, então vamos orar por ele. Deus diz assim, ei, não atrapalhe o que eu estou fazendo. E às vezes a pessoa diz assim, pastor, por que a gente está orando pelo fulano aqui e nada acontece? É falta de fé nossa? Pergunte para o pai. Talvez o pai está dizendo assim, não interfira, porque o que você liga na terra, liga no céu. O que você desliga na terra, desliga no céu. Então Deus está dizendo assim, tenha discernimento, não peça para eu fazer aquilo que eu não posso fazer, porque eu estou trabalhando nele, eu estou lapidando ele, eu estou mudando. E se vocês ficarem pedindo, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo e abortar o meu processo. Se a gente está em família, a gente sabe. Se a gente não está em família, a gente erra. Então, a igreja é um lugar onde, ufa, eu me sinto bem. Uma vez eu estava passando ali na Tiradentes, e a catedral aberta, e eu estava cansado, suado, isso faz anos já, né? Eu pegava ônibus ali na Tiradentes mesmo, perto da Tiradentes, né? Entrei. Eu falei assim, vou me refrescar um pouquinho. Gente, que lugar gostoso. Entrei vazio, né? Tinha uns 3, 4 gatos lá na frente, pingados. Aquele enorme. Então, você quer entrar num lugar para se sentir bem? Entra num lugar vazio, silencioso. Pode ficar lá, você relaxa. Se quiser dormir, deita num banco daquele e dorme. Não é porque é uma igreja, certo? Se você estiver passando na frente do estádio, o portão estiver aberto, você quiser entrar, sentar, deitar na arquibancada, também pode. Talvez o único barulho que você vai ouvir lá é dos quero-queros que estão lá na grama.
Sabia que eu estava andando e entrei na igreja e parece que quando eu passei a porta, assim, um peso saiu das minhas costas? Por quê? Não, porque eu entrei na igreja. Não. Isso é coisa da sua cabeça. Quem tira peso das nossas costas é Jesus. E não é um lugar onde você vai para se sentir bem. Será que eu consigo terminar? Lugar para salvação de pessoas. Eu tenho que levar meu parente na igreja para ele ser salvo. Errado. Errado. Eu vou apurar aqui, tá? O Gerson cantou hoje, é lugar de adoração. Errado. Lá em João 4. O Senhor pode dizer para nós onde que é o lugar de adoração, porque os nossos pais dizem que é aqui, outros dizem que é ali. A mulher perguntou isso para Jesus, a samaritana. O que Jesus respondeu? Nem aqui, nem ali, nem cá, nem lá. O Pai está procurando adoradores, que adoram Ele em espírito, então não é geográfico o lugar, não é manifestação física também, é espírito, é espiritual, porque Deus é espírito, a gente se relaciona com Ele através do nosso espírito. Então, a igreja não é lugar de adoração. Pode ter adoração, deve ter adoração, a gente quer ter adoração, mas não é o único lugar de adoração. Se você pensa assim, você não é adorador. Tá? E se você é daqueles que gostam de faltar culto, você adora muito pouco, se é que adora, quando está junto. Porque quem não pratica isso antes, chega aqui e nem sabe o que fazer. É um lugar dispensável. Igreja, para mim, olha como inverteu agora, tem mais um ali. É um lugar dispensável, não me faz falta. Quando você pensa assim, não me faz falta, você está dizendo para Cristo assim: ei, Cristo, você errou. Porque está escrito lá que você é cabeça dela, então você não precisaria ter um corpo. Ei, Cristo, você podia ser uma cabeça sozinha, que decide tudo sozinho, sem um corpo. Ei, Cristo, eu não preciso de um corpo para fazer parte. E eu acordei hoje de manhã, gente, adivinha quem que estava no banheiro sozinho? A minha perna esquerda. Aí eu fui lá conversar com ela, sabe o que ela falou? Não preciso de você. Eu posso ir pulando sozinho para onde eu quiser. Você consegue imaginar isso? É possível isso? Você acha que um dia você vai acordar e a sua perna está no banheiro e você na cama querendo levantar e não consegue? Você acha que ela pode falar para você que ela é independente porque ela pula sozinha? Não, pastor, isso é besteira, isso é bobagem. Então, quando você fala a igreja para mim é dispensável, é assim que você está pensando. É loucura. E por último, isso aqui você já ouviu também, é um lugar de hipócritas. Talvez seja também. Talvez seja também. Mas eu não posso dizer que a noiva de Cristo ela é hipócrita. Eu posso dizer que a noiva de Cristo padece de muitas coisas, mas ela precisa continuar sendo igreja. E aí eu tinha um texto que eu vou deixar para ler semana que vem com vocês, que fala alguma coisa sobre igreja, mas eu quero passar para esse slide aqui, que eu disse para vocês que ele é um tapa em nós. Quem trata mal a igreja é o quê? Anticristo. Porque ele é a cabeça dela. Se eu bato nela, a cabeça sabe. Se eu firo ela, a cabeça sabe. A cabeça sente. A cabeça vê. Então vamos fazer um acordo entre nós aqui?
Dá uma olhada aqui para essas pessoinhas que estão aqui hoje. Vamos lá, dá uma olhadinha, passa o olhar assim, legal. Você não olhou. Dá uma olhada para trás. Todos têm defeitos. Todos têm. Combinados? Mas o dele é pior. Você acha? Só que junta esse, com esse membro aqui, nós estamos formando um corpo de pessoas com defeitos. Pessoas com defeitos vão fazer parte da igreja, sempre fez parte da igreja, vai continuar fazendo parte da igreja. Qual é o defeito? O defeito desse aqui é A. O defeito desse aqui é B. O defeito daquele ali é X. Ninguém está autorizado pelo próprio Cristo de ficar apontando para os defeitos um do outro. Porque ele só tem nomenclaturas e costumes e hábitos e jeitos e cor, voz diferente. Por quê? São defeitos. Então não dá para a gente pegar um cacete e ficar batendo no defeito do irmão. Por quê? Porque vai ter reação. Porque justamente o defeito X, o defeito pior dela, que você pode entender, é reagir com violência. Então o A resolveu bater no X. E o X, o defeito principal dela, é reagir. E ela pega e começa a pancadaria. E quando tem pancadaria, qual é o que acontece? Qual é o resultado? Começou a pancadaria, vira tudo pancadaria. Não estou falando de aquela pancadaria, porque a gente é bem, como é que fala? Bem civilizado, né? A nossa pancadaria é mais ou menos assim, ó. Passa por ele, trata com indiferença. De propósito. Tipo assim, ele estendeu a mão, eu estou batendo, né? A pancadaria é reagir com ele de um jeito que eu fira ele. A pancadaria pode ser o afastamento dele. A pancadaria pode ser a minha língua falando mal. E dessa maneira, o que nós estamos fazendo? Nos agredindo. Eu não estou dizendo que isso é da igreja, tá? Aqui, por ser um pequeno grupo, eu diria que isso aí não é o nosso... Eu não estou fazendo crítica à igreja. Eu estou dizendo que a igreja é de pessoas com defeitos. Então a gente não deveria, isso quem falou foi Jesus, não deveria julgar uns aos outros na nossa balança. Porque quem faz isso está maltratando a igreja. Quem faz isso está perseguindo a igreja. Então, da igreja não se fala mal. A igreja você não ataca. Os seus irmãos, com toda a crença capenga dele, a fé virando água, a destruição que ele está causando em si próprio, você não fala mal. Você não é anticristo. Mas você ajuda. Você é suporte. Suportai-vos uns aos outros em amor, disse Paulo. Suporte é o quê? O teto está para cair, o que você faz? Escora. Isso é suporte. A vida do irmão está para cair, o que você faz? Suporte. Ah, caiu já, pastor. Larga. Não, ele caiu, o que você faz? Levanta. Um de um lado, outro de outro e coloca ele na escora. Gente, Jesus ensinou isso. Não é difícil. A gente só precisa mudar a nossa cabeça sobre o que é a igreja.
Então eu estou indo para casa daqui a pouco, cheio de meus defeitos, e vocês não falem mal de mim. Tá bom? Estou de olho em vocês. Não falem mal de mim. Mas me ajude. E se você precisa de ajuda, vou falar com você, pastor. Não é só comigo. Fale com todos. Mas eu não tenho ainda, assim, liberdade de abrir a geladeira dele. Começa. Vai lá. Fala para esse irmão, está olhando para você. Sabe, eu estou precisando de ajuda. Eu acho que você é uma pessoa que vai poder me ajudar. E você que foi abordado, não dê desculpas. Não fuja. Você levanta para pegar a escora e escorar o irmão. Simples assim. Simples assim. Quem complica o resto é o diabo. Vamos ficar em pé e vamos embora. Feche os seus olhos. Deixa o seu pensamento com Deus e fala assim para Ele: Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me ajude a amadurecer, enxergando a igreja como o Senhor enxerga, enxergando o teu corpo na terra como o Senhor enxerga. Deus, eu peço que o Senhor se revele a mim, tirando todas as dúvidas, esclarecendo os meus pensamentos, enchendo o meu coração de amor pelo teu corpo. Eu peço que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou em paz. Nos encontramos domingo, não importa o clima, tá? Para o café da manhã. Que horas? A partir das 9.